Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, comigo. Estou feliz, agradeço a Deus por mais uma vez estarmos aqui diante de Deus para estar falando da palavra de Deus, levando o amor de Cristo. Louvo a Deus por mais uma vez estarmos reunidos em célula, mesmo que seja online. E eu vou pedir para que meus irmãos, eles abram aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 27, no verso 5 e 7. Vou dar um tempinho para que vocês possam estar procurando aí. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela quer nos trazer a mensagem que fala do amor de irmãos, de coisas sinceras, né? A verdadeira mudança numa pessoa vai proceder por um posicionamento firme, né? A gente temos que ser firme no que nós queremos, no que nós quisermos, no propósito de Deus. Então temos que estarmos sempre diante da destra de Deus, como o nosso irmão o irmão Jesse sempre fala. Eu acho bonito isso. Nunca sairmos da destra de Deus, para que possamos estar sempre firme e forte na palavra de Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus nos diz que melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. As feridas do amigo são provas de lealdade, mas os beijos que os odeiam são abundantes. Saciado o apetite, calca os pés a favor de mel, o favo de mel. Para o faminto, tudo que é amargo se torna doce. Então vamos lá. Aqui, né, nessa Bíblia aqui, que ela é mais clara, tá falando assim, ó. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo se torna doce. No capítulo 5, está falando muito de lealdade, né? Está falando de fiel, né? Fidelidade. Então, se uma pessoa, vou citar um exemplo, se uma pessoa ela fez algo errado ou algo que nem ele percebeu que seja errado, mas que não é do agrado de Deus, eu quero ajudar, mas eu não falo nada, então tá oculto a minha ajuda, eu não consegui ajudar aquela pessoa, então essa pessoa nunca vai poder ser ajudada, porque eu não falei nada. Então assim, temos que ajudá-lo, temos que falar, temos que tentar alinhar aquela pessoa para que ela perceba que ela fez não foi legal pro agrado de Deus e que ela não possa estar repetindo mais. Então, às vezes a gente faz coisas que não é do agrado de Deus e outras pessoas faz igual o inimigo, né? Apunhala pelas costas, igual o beijo, né? Que aqui tá falando do beijo multiplicado. Então, às vezes o que multiplica é a gente deixar a pessoa continuar no erro, né? A gente poder levar a palavra, dar uma mensagem e não falar. Às vezes se recuar de falar e a pessoa continuar no erro. E no capítulo 7, está falando do quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo se torna doce.
fez me lembrar de quando eu era pequena, uma situação que a gente passou na minha casa. Assim, a gente nunca passou fome. Por que eu tô falando isso? Porque tá se referindo aqui na palavra, né, do favo de mel. Então, eu lembro que na época, quando eu era menina, eu só comia arroz, 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 e minha mãe ficava preocupada porque eu não queria comer feijão e as outras coisas. Eu até tinha a barrigona, de tanto comer arroz, que arroz cresce a barriga. Aí o que aconteceu? Um belo de um dia não tinha feijão para comer. O que tinha? Arroz, ovo e farinha. O arroz em si só já é seco, né? Então, minha mãe fritou o ovo. Tava eu, meus irmãos mais pequenos. Não, meus irmãos mais velhos, né? E meu primo, eu lembro. E a minha mãe colocou assim um pratinho de arroz com ovo e aquela farofinha, né? A farofinha do ovo. Eu fiquei tão feliz que pra mim ali era a melhor comida do mundo. E eu comia com muita felicidade porque era meu prato preferido, arroz, né? Minhas irmãs comendo assim, meus irmãos, meu primo, todo mundo feliz e minha mãe triste. Eu lembro que teve uma vez até que ela, de tanta preocupação, ela chegou a desmaiar. Eu não achava que estava tudo bem, que não estava passando necessidade, não estava faltando só o feijão, mas pouco me importa se eu não gostava do feijão. Para mim a comida para os outros também estava ótima. Então a gente comeu e se saciou dessa comida, todo mundo ficou de barriga cheia e fomos brincar. Só que minha mãe ficou muito preocupada, tipo, hoje a gente comeu isso, amanhã o que a gente vai comer? Então, se refere a esse favo de mel. Quem tá saciado vai esnobar o mel. O mel é doce. E quem tem fome, até o amargo, ele se torna doce. Até aquela comida, a pior comida vai se tornar gostosa, né? Vai se tornar saborosa. E da mesma forma é a palavra de Deus. Tem muita gente, eu vou falar de mim de novo, que antigamente eu não gostava de ouvir o crente ministrando. Eu não gostava de ouvir rádio de crente, eu não gostava de ouvir nada de crente. Então, quer dizer, eu estava saciada não daquela palavra, mas sim das coisas do agrado do mundo. Eu achava que estava tudo bem, eu achava que o pouco que eu buscava de Deus já me bastava, mas na verdade não, porque eu não tinha tanto conhecimento, era seguindo algumas doutrinas e eu não queria ouvir porque achava para mim aquilo já me bastava. Então eu não gostava. Então aquilo ali eu estava pisando no mel, eu estava esnobando o mel. E tem muita gente assim como eu antes que está fazendo isso. Por quê? Porque estão saciados das coisas do mundo, saciados das coisas do engano, né? E não quer ouvir a palavra de Deus. Tá esnobando, né? Tá esnobando o favo de mel. Porque a palavra de Deus, ela é como mel. A palavra de Deus, ela não é como, ela é um alimento. A palavra de Deus é um alimento muito forte, porque assim como o nosso corpo precisa desse alimento, a gente sente fome, sabe? Aquela vontade de saciar a nossa fome na hora do almoço, na hora de uma janta, um café da manhã, né? Necessitamos dessa fome do alimento da palavra de Deus. E quando nós estamos necessitados da palavra de Deus, quando a gente busca sabedoria, quando Deus trabalha no querer de Deus e transformar a gente começa a sentir fome da palavra de Deus e começa a sentir esse gosto de mel. É muito bacana. Sentir desejo das coisas de Deus. Eu vou citar um exemplo que eu estava ouvindo na ministração e o pastor estava comentando, né, que um rapaz estava panfletando a palavra de Deus, né? Entregando esses panfletinhos da palavra de Deus, né? E ele chegou numa casa de um senhor
e ele entregou o panfleto. Ele simplesmente pegou e começou a rasgar. Rasgou, dobrou e rasgou todinho, depois jogou na cara do rapaz, né? Do rapaz que estava entregando os panfletos. E veio um vento e fez assim um vendavalzinho, espalhou-se os papelzinhos pelo chão e um caiu aqui no bolso, sem que o rapaz viu, sem que o homem viu, esse que recebeu o papel e que rasgou o papel. Então, ele foi para casa. Quando ele foi pro banho, ele foi retirar algumas coisas do bolso, e quando ele meteu a mão na camisa, tinha aquele papel. E nesse papel estava escrito: "E Jesus disse". Aí não tinha mais o complemento da frase, ele tinha rasgado. E aquilo ficou na cabeça dele, aquilo ficou na mente dele, ficou perturbando ele. E ali ele tomou seu banho e foi dormir, mas ele não conseguiu, ficou pensando, mas o que Jesus queria dizer? O que Jesus disse? Aí ele passou a noite, não conseguiu dormir. Quando foi no outro dia, ele foi até o rapaz e perguntou para ele, pediu desculpas e falou que naquele papel que ele jogou na cara dele, caiu no bolso sem que ele visse. Quando ele foi tomar banho, que ele viu essa mensagem, ficou ali. O que Jesus disse? Naquele momento, o rapaz começou a falar para ele tudo o que Jesus disse, né? Que Jesus disse: "Eu sou o caminho", Jesus disse: "Eu sou a verdade", que Jesus disse: "Eu sou a vida", e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que bonito, né? Então, esse rapaz, no momento em que ele rasgou, foi que despertou a vontade de conhecer Jesus, despertou a fome de conhecer, né? De querer provar do mel, teve aquele despertar que o amargo se tornou doce, que ele estava vivendo numa vida tão amarga que nem a palavra de Deus ele queria ouvir, né? Pisou no favo de mel. Ele pisou porque ele estava se sentindo cheio, mas não da palavra de Deus, cheio das coisas do mundo, que não queria mais nada. E quando despertou nele aquela pequena frase que não estava terminada, que Deus usou essa frase para que ele buscasse a Jesus. Esse rapaz que levou essa mensagem ficou muito maravilhado, imagina Deus. Então é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nos alimentemos da palavra de Deus, que nos saboreamos da palavra de Deus, que nos sinta gosto. Nunca deixe de perder a essência do favo de mel. A palavra de Deus é isso, gente. E para complementar, eu vou falar de Isaías, capítulo 57, no verso 5, que também é um complemento, né, da palavra de Deus. Vamos lá. Só o capítulo 15. Isaías 15. Pois assim diz o alto sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto santo, mas habito também com o contrito e humildade de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, esse versículo aqui do capítulo 27 de Isaías, ele complementa aqui em Provérbios 27, no verso 5 e 7. Por quê? Porque o nosso corpo é a morada de Deus. Aqui é onde habita o Senhor. A gente tem que abrir esse espaço. Temos que deixar tudo aquilo que nós falamos lá atrás. Do favo de mel, das pessoas que estão saciadas das coisas do mundo e acham que está saciada de Deus. De viver a palavra, do querer de Deus, é isso, está se complementando aqui, gente, na consolação para os contritos, né? Deus quer que nós sejamos a casa de Deus, sejamos a morada de Deus, abrimos as portas do nosso coração para Deus. Deus quer que tenhamos ânimos, gosto, e é isso, minha gente.
É isso que a palavra de Deus quer para nós. Será que nós, eu vou fazer uma perguntinha no final, né? Será que nós damos palavra de conforto para aquelas pessoas que necessitam nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil? Nós estamos levando tanto, fortalecendo as pessoas com alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Nós estamos buscando vidas para Jesus nesse tempo de pandemia. Será o que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia? Nós estamos se saciando da palavra de Deus, ou nós estamos pisando na palavra de Deus? Nós estamos esnobando, ou nós estamos nos alimentando, nos fortalecendo, levando a palavra? O que nós estamos fazendo? O que essa palavra traz hoje para nós? O que nós tiramos de proveito dessa palavra hoje para nós? E é isso, meus irmãos. Se eu não me expliquei com clareza, eu peço desculpa a todos e tenham uma noite abençoada, um final de semana maravilhoso e que Deus abençoe a todos.